Boa noite a todos. Me chamo Erinaldo. Vim contar uma história para vocês que minha avó me contava do pajé lobisomem. Toda a nossa família são descendentes de indígenas. Hoje moramos no estado do Pará. Segundo ela, essa história aconteceu no estado do Amazonas, com uma tribo chamada Marabu. Vamos à história. Essa é uma tribo de índios muito antiga. Alguns membros deixaram a tribo para morar na civilização com o povo branco. No meio desses povos estava minha bisavó. Foi dela que saiu essa história. Ela sempre contava para minha avó, que por sua vez contava para nós, os netos. Na década dos anos 30, houve uma invasão nas terras dos Marabu. Madeireiros começaram a desmatar, destruir a floresta em busca de madeira, destruindo todo o ecossistema, sem se importar com as consequências, tentando expulsar os Marabu de suas próprias terras. Os Marabus mostraram resistência e se iniciou uma guerra, onde muitos indígenas começaram a serem massacrados. Vendo aquela situação, os mais velhos da aldeia, junto com o cacique, não sabiam o que fazer perante aquela situação de guerra. Vendo seu povo ser atacados e mortos, homens, mulheres e crianças decidiram falar com o índio mais velho da aldeia, o pajé, aquele que tinha contato com o mundo espiritual. Era o mais temido por todos na tribo. Ficava dentro de sua oca. O pajé, ao saber do que estava acontecendo com toda a sua aldeia, mandou um recado para que saíssem de suas terras, pois se insistissem em ficar, iriam pagar com suas próprias vidas por cada um que eles mataram. Ignoraram o aviso do velho índio e continuaram destruindo tudo que via pela frente. Tentaram por várias vezes incendiar a aldeia dos Marabu. Começaram a atacar as índias e as crianças da aldeia. Isso causou a ira daquele velho índio, o pajé. O pajé convocou todos de sua aldeia, reuniu com os mais velhos e tomou uma decisão. Aquele pajé não era temido à toa. Ele tinha um grande conhecimento com ervas e magias de seres elementais da natureza. Sabia invocar espíritos e demônios trevosos. Aquele índio tomou uma espécie de chá encantado, dizendo estar fazendo contato com seres espirituais. Ao voltar em si, trouxe uma resposta a todos, que a justiça seria feita, que os espíritos iam intervir, libertando os Marabu das mãos dos madeireiros. Às noites de lua, todos deveriam ficar trancados dentro de suas ocas, pois nesse momento os espíritos estariam andando pela aldeia, atrás daqueles que estavam desrespeitando a natureza. E assim foi feito. Todos acataram as ordens do pajé. Os madeireiros estavam trabalhando a todo vapor. Já tinham desmatado uma boa área, muito grande. Além disso, mataram vários animais para o consumo próprio. Tinha sido um dia cansativo, mas produtivo. Estavam em suas barracas de madeiras. Resolveram comemorar com muita comida, bebida e farras. Estavam felizes, pois iriam receber uma boa grana, uma boa quantia pela carga de madeira.
e mais alguns animais de espécime rara que estavam enjaulados. E assim a noite prosseguiu. Festejaram muito, estavam todos embriagados, eufóricos. A festa durou até umas 2:30 da madrugada. Todos estavam felizes. Ao acordarem cedo, começaram a carregar a carga. Parecia estar tudo normal. Na hora de fazer o pagamento, deram falta de 3 pessoas. 3 homens haviam desaparecido, sem deixar rastros. Ninguém sabia o que poderia ter acontecido com eles. Procuraram por todos os lados, mas não encontraram nada. Não teria como eles terem ido embora. Ao chegar a noite, todos se recolheram para suas barracas de madeiras. Alguns estavam preocupados com o desaparecimento daqueles 3 homens. Outros ficaram do lado de fora de suas barracas, ao lado de fogueiras, sempre atentos, conversando e de olho em tudo, sempre na vigia. Era noite de lua, estava muito calor. Alguns madeireiros não conseguiram dormir e se juntou com outros em volta da fogueira. Ali se iniciou um assunto, aonde eles diziam que o desaparecimento daqueles 3 homens era culpa dos índios Marabô e que isso não podia ficar assim, que deveriam dar uma resposta à altura, os eliminando de uma vez por toda. Antes mesmo que pudessem pôr o plano em prática, algo terrível aconteceu. Do outro lado da fogueira, algo arremessou uma cabeça decepada em direção a eles. Todos tomaram um susto. Alguns chegou a cair no chão. Logo em seguida, mais 2 cabeças foram arremessadas em direção aos madeireiros. A confusão começou. Foi só gritaria, acordando a todos. Reconheceram aquelas cabeças. Eram dos 3 homens desaparecidos. Começaram a se armar com facas, facões, foice, machados, armas de fogo, podões e até motosserras ligadas. Alguns, ao olharem para o lado de uma barraca mais afastada, viram aquele enorme monstro em pé, os olhando. Na mesma hora, começou a tremer de medo, correndo para suas barracas. Aquilo era o próprio demônio em pessoa. Aquele monstro se tratava de um lobisomem. Tiveram essa certeza quando aquela besta deu vários grudidos e soltou um uivo perturbador, partindo para cima de todos. O desespero tomou conta. Aquela fera era muito rápida e forte. Aquilo estava matando por puro prazer, esmagando crânios, decepando membros, estripando vários em sua frente. As armas de nada valiam contra aquela enorme fera. A cena era de um filme de terror. Ninguém sobreviveu, mas havia uma pessoa que testemunhou tudo isso. Era uma índia que tinha sido raptada pelos madeireiros e ela estava amarrada em um tronco de uma árvore. Ela viu quando o lobisomem se transformou em um ser humano. Ela o reconheceu. Era o pajé da aldeia, que a libertou, mandando que ela voltasse para a tribo dos Marabô e prometesse a ele, fizesse um juramento, que nunca iria contar a verdade de quem era ou quem era aquela fera, e guardasse esse segredo entre os dois. Essa é a história que minha avó me contava.
Boa noite a todos e obrigado, Mistérios Ocultos.